Graça e paz, bom dia. Vamos para a leitura de Josué capítulo 11, neste sábado, dia 3 de junho. Josué 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerate, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus, nas montanhas, e aos aveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora já os terás traspassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra que estavam com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefonate-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos, sem deixar nem sequer um. Fez Josué, como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 11 nos mostra que quando os inimigos da terra que estava sendo conquistada perceberam que Israel estava avançando e vencendo, eles se juntaram para tentar retomar as áreas que Josué estava conquistando. Quando nós estamos neste processo de cura da alma, de busca da nossa herança em Deus, teremos que enfrentar em alguns momentos a nossa própria carne, alma, desejo pecaminoso e os inimigos espirituais que atuam através da carnalidade. Vamos ter que enfrentar a tentativa destes inimigos reconquistarem áreas que nós já conquistamos. A palavra-chave, então, de Josué 11 é domínio da terra, ou seja, estabelecer domínio nas áreas que nós já avançamos, já conquistamos. Após sermos curados, libertos, tocados por Deus em nossa alma, em nossa personalidade, nós precisamos agora estabelecer domínio próprio sobre estas áreas. Sentimentos e emoções que descontrolavam a nossa vida. Agora precisamos aprender com o Espírito Santo, pois o domínio próprio é um fruto do Espírito, a desfazer a obra do inimigo, ou desfazer a força do inimigo nestas áreas que descontrolavam a minha vida. Por isso há alguns princípios em Josué 11. Primeiro, Deus fala a Josué para cortar os tendões dos cavalos, ou seja, jarretar, aleijar o que está impedindo a minha caminhada com Deus. Cortar os tendões fala de tirar a força que o inimigo tem, não alimentar aquilo que o inimigo se fortalece quando alimentamos. Sentimentos, pensamentos, emoções que trazem descontrole em áreas da minha vida precisam ser cortadas pela palavra de Deus, pela minha decisão de resistir nessas áreas, exercendo assim domínio próprio. Outro princípio interessante é que Josué vence os reis. O texto de Josué 11 nos fala muito sobre os reis que eram autoridades sobre cidades,
31 reis foram vencidos, conquistando assim essas autoridades que podem simbolizar para nós pensamentos e sentimentos que dominam em áreas de descontrole da nossa vida. Podem ser pensamentos carnais, tudo que não edifica, que confunde a nossa alma, que tira a nossa força. Precisamos subjugar esses pensamentos à palavra de Deus. Deus deu uma palavra a Josué no versículo 6 de Josué 11. Não temas diante deles, porque amanhã, a esta hora, já os terás traspassado, e os seus cavalos já arretarás, cortarás os tendões e queimarás os seus carros. Precisamos deixar que a palavra corte esses sentimentos de medo, de culpa, de rejeição, de amargura, de ira. São pensamentos e sentimentos que contrariam a palavra de Deus. São essas áreas da nossa alma que precisam ser subjugadas ao domínio próprio, à vontade de Deus dominando sobre a nossa mente e nosso coração. Sentimentos que podem nos conduzir a pecados como imoralidade, avareza, cobiça e até mesmo má administração do nosso tempo e do nosso corpo podem se tornar áreas de influência do inimigo na nossa vida. Precisamos controlar o nosso tempo, a mordomia do tempo com vida devocional, vida com Deus, tempo com Deus e equilíbrio em todas as áreas do nosso ser. Lidar com as inclinações da nossa alma é sujeitar sempre ao Senhor tudo que contraria a sua palavra em nossa vida. Que nessa palavra de Josué 11 possamos aprender a exercer domínio pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo e a palavra. Dessa forma vamos tirando a força que estas áreas que distorciam a nossa identidade tinham. Manipulação da nossa alma, a tentativa de nos autoafirmar, ou de fazer papel de vítima diante das nossas dificuldades. Tudo isso precisa ser vencido em nome de Jesus. Uma das práticas bíblicas para que a gente aprenda a exercer domínio próprio é o jejum, que bem feito faz bem para a saúde, nos torna mais sensíveis à direção de Deus e nos ajuda a controlar mais a nossa alma e os nossos desejos e vencer assim o descontrole do nosso coração. Dessa maneira, em Josué 11, Israel conquista mais parte da sua herança, governando sobre aquelas áreas, e o final do capítulo 11 diz que eles tiveram ali repouso da guerra. Nas áreas que eu exercito domínio próprio, eu vou descansar, eu vou ter tranquilidade nessas áreas, eu não vou mais ser vencido pelos meus desejos. E dessa maneira, a promessa de Deus está sendo conquistada na minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe neste sábado e que continuemos meditando em Josué 10 minutos por dia para que aprendamos com a palavra de Deus e pelo Espírito Santo a entrar na herança de Deus, que é uma vida de plenitude diária em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Alex Maciel, da Comunidade Evangélica Discípulos de Jesus, na cidade de Campos dos Goytacazes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.